Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica dominical, que tem como título O Nascimento de Isaac, o filho da promessa, o filho da livre, em comparação com o filho da escrava, que era Ismael, também filho de Agar, com Abraão. Deus tinha uma promessa a Abraão, a Sara e a Isaac, mas em um episódio a qual o homem e a mulher quer ajudar a Deus, Sara dá Agar para esposa de Abraão para gerar Ismael. O que aprendemos aqui nessa história é: Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da minha e da sua ajuda para cumprir os seus propósitos. Não está escrito? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Gênesis 18, 14. A promessa de Deus a Abraão é reiterada. Gênesis 21, 2. No tempo determinado por Deus, a promessa se cumpre. Lucas 1, 37. Para Deus não há nada absolutamente impossível. Atos 3, 25. O destaque da promessa abraâmica. Deuteronômio 7, 9. Deus é fiel e guarda o concerto. Gênesis 21, 33. Deus cumpre os propósitos através das gerações. Ou seja, são vários versículos falando da promessa de Deus e do cumprimento de Deus para a vida de Abraão e de Sara, como também para a minha e para a sua vida. Se Deus prometeu, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo. Agora, se um falso profeta falou alguma coisa, Deus não tem obrigação de cumprir aquela promessa. Ou se você se desviar da fé, se você sair do propósito, Deus não tem obrigação sobre aquela promessa. Mas se você for fiel, se você for justo, no momento certo, na hora certa, Deus cumpre a sua promessa. Texto áureo, Gênesis 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Os anjos que estavam na casa de Abraão disse que nada era impossível a Deus, e que no tempo determinado da vida ele tornaria a casa de Abraão e Sara teria um filho. Ou seja, aproximadamente 9 meses depois, que é o tempo determinado de uma gestação, do nascimento de Isaac, o anjo tornaria a casa de Abraão. A verdade prática diz que Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Texto de base para a nossa aula de hoje, não vou ler, bem conhecido. Você pode conferir na sua Bíblia na sua casa, só quero citá-lo. Gênesis 21, versículo 1 ao 7. Nesta lição, estamos estudando sobre o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Deus havia anunciado a Abraão que ele seria pai de multidões, mas a sua idade e da sua esposa já eram bem avançadas e ainda não tinham filhos. Continuar esperando o cumprimento de uma promessa a essa altura da vida não era nada fácil para ambos. Mas Deus é fiel e vela pela sua palavra, como falamos. Se ele fez uma promessa a você, creia que no tempo certo ela se cumprirá. Como eu disse na abertura, se Deus fez, fique tranquilo. Agora, se o falso profeta fez, aí não se cumpre. Depois do nascimento do filho da promessa, Isaac, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos. Logo após o nascimento de Isaac,
Ismael, filho de Agar, agora com 14 anos, zombava de Isaque. Gênesis 21, 9. Então Abraão teve que mandar embora de sua casa Agar e Ismael. No entanto, Deus não os desamparou e prometeu que de Ismael nasceria uma grande família, né? Que Ismael também seria pai de 12 príncipes. E sabemos a história aí, né? Dos muçulmanos, dos homens bomba, dessas guerras constantes a Israel. Esses descendentes são filhos de Ismael, né? Deus sabe de todas as coisas, né? E às vezes nós não compreendemos. Eu acho que era mais fácil, né? Na minha opinião particular, Deus ter deixado Ismael morrer ali mesmo, naquele poço quando Agar fugia. Mas Deus poupou a vida de Ismael e ainda fez promessa, né? Mas as grandes guerras de Israel vêm exatamente de Ismael e Isaque, o filho da escrava e o filho da livre, como Paulo falou. Ao estudarmos a respeito do nascimento de Isaque, precisamos refletir a respeito da maneira como o Senhor se revelou a Abraão. Ele se revelou como Deus Todo-Poderoso, mostrando sua onipotência e que nada lhe é impossível. Como Deus Todo-Poderoso, ele podia cumprir as suas promessas quanto na esfera natural. Tudo dizia ser impossível o seu cumprimento, porque Abraão, já com 99 anos, quase 100 anos, Sara com 90 anos, o uso natural da mulher, o costume natural já havia passado, ela já não menstruava mais e ainda era estéril. Era, aos olhos natural, impossível uma mulher estéril, com 90 anos, passando o costume das mulheres, e um homem com 100 anos, ter filhos. Mas Deus não se preocupa com a situação que nós vemos. Todo o poder está nas mãos de Deus. E como prova disso, que ainda depois da morte de Sara, Abraão casou de novo e teve vários outros filhos, já com mais de 110 anos. O Senhor pode então fazer o extraordinário em nosso favor, e a única coisa que podemos impedir em seu agir é a nossa incredulidade. Se nós não acreditarmos, então provavelmente não vai acontecer, porque milagres, ele precisa ser acreditado. Para o milagre precisa haver a fé. Não é porque Deus não pode. Se Deus quiser, ele faz brotar a fé e o milagre acontece. Mas geralmente os milagres acontecem quando nós mesmos acreditamos. Nessa lição veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90 anos, quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu na vida deles. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Ele sabia que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada é impossível. Ou seja, saibamos que quando Deus quer, ele faz. Tópico 1. As consequências da impaciência de Sara. O nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaque nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome a seu filho. Gênesis 21, 3. Isaque, que significa riso, né? Significa riso por quê? Porque a história nos diz que quando o anjo anuncia, Sara ri na tenda. E aí é onde Deus faz a promessa e diz: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Gênesis 17, 19, como falamos. Isaque no hebraico significa riso. Certamente porque até a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de ter um filho causava riso.
Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. Gênesis 17:17. E Sara, de igual modo, também riu, com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Gênesis 18:12-14. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade que se encontrava. Qualquer um de nós, na situação de Sara e de Abraão, com 90 e 100 anos, se Deus falar que vai dar um filho, nós também iríamos rir, porque aos nossos olhos seria algo impossível. Mas o que é impossível ao homem, a palavra de Deus diz que é possível a Deus. Ismael então agora passa a zombar de Isaque. Mais uma vez Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaque, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Gênesis 21, versículo 9, Com certeza, com intuição da sua mãe Agar, Ismael passou a provocar a Isaque, Começou a menosprezar Isaque. E isso trouxe grandes problemas para a família, a ponto de Abraão ter que mandar embora Ismael, seu filho, juntamente com Agar, a sua serva egípcia, para longe da sua casa. E isso trouxe problemas terríveis para Sara também. E esses problemas, como eu disse no começo desta aula, penduram até hoje. Toda vez que você escuta falar de um homem-bomba se explodindo em Israel, sequestrando, matando israelitas, é Ismael perseguindo e criticando Isaque. Sara então pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombaria por parte de Agar, de Ismael a Sara e a Isaque aumentava a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesmo criou, Há problemas que nós mesmos trazemos com as nossas mãos. Esse problema poderia ter sido evitado se Sara e Abraão tivessem esperado a promessa de Deus. Mas eles não esperaram, quiseram dar um jeito, fez com que Agar deitasse com Abraão e gerasse filhos. Quantas e quantas as vezes nós passamos por situações, por problemas que nós causamos, às vezes por desobedecermos pai e mãe, às vezes por tomar caminhos errados, casar com pessoas erradas, ter filho fora do tempo, envolvimento com droga, envolvimento com crime, envolvimento com álcool. Quantas pessoas têm grandes problemas na sua vida que eles mesmos causaram com as suas mãos. E foi exatamente o que Sara e Abraão causou, quando Agar deitou com ele e gerou Ismael. E um problema que se pendura aí por 2, 3 mil anos, As guerras que tivemos agora, neste ano, contra o Iraque, são descendentes de Ismael. É o filho da escrava perseguindo o filho da promessa. A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Deita fora essa serva e o teu filho. Gênesis 21:10. Imagina a situação de Abraão, porque Abraão é pai de Ismael, ter que mandar embora o seu filho de casa, amando da sua esposa Sara, para que ele não ficasse e não crescesse junto de Isaque. A Bíblia não nos traz relato, mas eu tenho certeza que Abraão chorou por muitos dias, tendo que ficar longe do seu filho Ismael, que ele já havia vivido agora por 14 anos. A história bíblica diz que Ismael tinha 14 anos, quando foi mandado embora da casa.
Então imagina quanto que Abraão chorou por ter que mandar Ismael embora, ficar longe de Ismael, do seu filho. Ainda que a situação que gerou essa criança não foi a situação que Deus havia projetado, mas gerou, e a criança não tem culpa. Os filhos nunca têm culpa dos erros dos pais. Então, com certeza, Ismael também sofreu quando teve que deixar o seu pai e ir embora. Mas essa foi a única solução que Sara viu. E Deus cuidou de Ismael. Eu acho que Deus devia ter matado Israel e dado um basta ali mesmo. Mas essa é a minha opinião. Aí não estaria essa guerra que está hoje entre Israel, Iraque, Irã e os muçulmanos. Mas Deus não vê como o pastor Paulo vê. Então Abraão agora estava com 99 anos e Sara já muito ultrapassada a idade de ter filhos. Mas Deus havia prometido, então a promessa se cumpriu. Abraão tem que tomar uma atitude. Isaque é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Gênesis 21, 8. Segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaque tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente tudo estaria normal, mas era puro engano. Ou seja, aos 5 anos, provavelmente segundo historiadores, Isaque é desmamado. E faz-se uma festa, porque como disse o comentarista aqui, fazia-se festa quando a criança desmamava. A zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho Isaque. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação. É bastante aborrecida. Pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho do acampamento. E Abraão obedeceu a Sara, mandando Ismael e Agar embora, apenas com pães e um odre de água. Isso acabou no caminho, o menino estava morrendo, o anjo intervém, o poço aparece, o anjo promete a Agar que de Ismael também nasceria 12 príncipes, como mais tarde nasceu 12 príncipes de Isaque, através de Jacó, o seu filho. A tristeza de Abraão. Imagina como estava o coração de Abraão diante da situação, como eu disse atrás, dividido e machucado, pois estava mandando embora seu filho, depois de conviver com ele 14 anos. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara de dar uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que nós merecemos. Então o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e o seu filho Ismael. Abraão devia obedecer Sara e mandá-los embora. Agar, a serva egípcia que Sara ofereceu a seu marido Abraão como solução para a infertilidade dela, Gênesis 16, foi o grande problema da sua casa, porque Deus não tinha mandado Sara pegar Agar e dar a Abraão para gerar filhos, que era o costume da época, assim. Quando uma mulher era estéril, ela mesma procurava uma outra mulher para deitar com o seu marido e poder gerar filhos. E esses filhos seria como se fosse filho seu. Mas só que isso trouxe um grande problema para aquela família, como conhecemos a história e como falamos, não há nem necessidade de eu ficar repetindo. Quando Agar engravidou, ela tratou Sara com desrespeito, resultando na expulsão de Agar do lugar, como já dissemos. Mas por instrução do anjo do Senhor,
Agar voltou e deu à luz a Ismael quando Abraão tinha 86 anos. Embora Agar tenha recebido a promessa do Senhor de que seu filho teria muitos descendentes, ele não era aquele por meio de quem as promessas de Deus a Abraão seria cumprida, feito lá atrás em Gênesis 12, 1 ao 3, Gênesis 15, 14 e Gênesis 17, 19. Após o nascimento de Isaque, filho de Abraão e Sara, a tensão entre as duas mulheres resultou em Sara enviar Agar e Ismael para o deserto, onde o Senhor reafirmou o compromisso com Ismael, Gênesis 21, 9 ao 19. Paulo usa Agar e Sara para representar duas alianças. Agar representa a aliança dada no Monte Sinai, a lei, que traz a escravidão e caracteriza a Jerusalém terrena. Já o filho nascido de Sara, como resultado da promessa de Deus, o Senhor, representa os cidadãos da Jerusalém celestial, que são livres. Gálatas 4, 22 ao 27. O filho da escrava e o filho da livre. Os dois não herdarão a mesma terra e a mesma promessa. Tópico 3. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão, como falamos. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil? O que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Gênesis 21, 14. Mesmo que esse pedido de Deus seja contra o nosso querer e a nossa visão. Se Deus mandou, precisamos obedecer. Agar e Ismael no deserto de Beersheba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho, depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontraram-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não deram para mais que um dia ou 2 dias de caminhada. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Gênesis 21, 15 ao 16. A expectativa eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com sua vida, mas como mãe, não podia ver o sofrimento de seu filho e a sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Gênesis 21, 16. Não era fácil também para Agar. Agar era mãe. Não tinha água, não tinha pão, estava no deserto. Seu filho estava morrendo. Ela saiu de perto para não ver o seu filho morrer. Quem é mãe sabe o desespero que é quando o filho está doente ou está à beira da morte. Agar não tinha culpa também dessa situação. Não foi ela que quis deitar com Abraão. Foi Sara que pegou ela como serva, como escrava e fez ela deitar com Abraão. E agora Agar também está sendo penalizada e mandada embora com seu filho, quase morrendo no deserto, por saírem fora do propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, não saia fora do propósito de Deus, não saia fora da vontade de Deus, não saia fora da promessa de Deus. Senão você pode pagar muito caro, a sua família pode pagar muito caro. Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, ou o seu clamor e a voz do menino. Mas nada podia fazer, porém. O Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou flecheiro e habitou com a sua mãe nos desertos de Parã. Gênesis 21, 17 e 21.
Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Jeremias 33:3, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Salmo 121, verso 1, né? Deus salvou a vida de Ismael, salvou a vida de Agar e ele tornou-se um grande homem, flecheiro, no deserto, a qual ele habitou com a sua mãe. Conclusão. Finalizamos esta aula afirmando que Deus de Abraão é fiel. Suas promessas jamais pode falhar para nós. Jeremias 1:12. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. E estendeu a sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão e veio Isaque e Jacó, dos quais descende o povo judeu. Vimos que também a tentativa de Abrão e Sara em tentar ajudar a Deus trouxe consequências graves. Todavia o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Deus interviu nessa situação. Deus resolveu esse grande problema causado por Abraão, causado por Sara, causado por Agar e causado por Ismael e Isaque. Quantos problemas Deus já resolveu nosso? Por problemas que nós mesmos trouxemos. Então, meu irmão, minha irmã, não queira ajudar a Deus. Eu vou repetir, não queira ajudar a Deus. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus fazer. Deixe Deus agir nesse problema, nessa situação. Não ponha sua mão. Deixa que Deus faça conforme Ele quer. Porque o querer de Deus é melhor do que o nosso querer. O agir de Deus é melhor do que nós queremos agir e fazermos do nosso jeito. O nosso jeito tem 99,9% de dar errado. Mas o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o fazer de Deus é 100% de certeza de dar certo. Então não trabalhe com as 99,9% de chance de dar errado. Trabalhe com 1% de Deus, que é melhor do que 99,9% nosso. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que Deus não leve em conta o tempo da nossa ignorância. Que Deus não olhe para os nossos próprios pecados, pelas nossas ações, que agimos e trazemos consequências para o resto da vida, como acontece em Israel até hoje. Aquilo que Abraão e Sara fizeram no começo da história está refletindo até hoje em Israel. Guerras, terroristas, mortes, destruições, perseguições, porque quiseram fazer o trabalho que era de Deus. Quiseram cumprir a promessa de Deus, não na forma que Deus havia projetado a promessa. Quiseram adiantar na frente de Deus. Tem um ditado popular que é verdadeiro. Não é o carro que anda na frente dos bois, é os bois que vai na frente do carro puxando o carro. Toda vez que você quiser colocar a carroça na frente do boi, para a carroça puxar o boi, pode ter certeza que não vai dar certo. Deixe o uso natural das coisas. Deixe os bois continuar puxando a carroça. Senão quem vai puxar a carroça é você no lugar do boi. Sara e Abraão chorou, Agar e Ismael chorou, Isaque chorou, porque saíram fora do primeiro projeto de Deus. Quando nós saímos fora do projeto que Deus tem para nós, nós pagamos um alto preço e alguns pagam com a própria vida. Algumas situações são irreversíveis.
algumas situações às vezes não tem jeito. Nessa história houve jeito, porque Deus interviu, Deus mandou Ismael embora, mandou Agar embora, Isaac cresceu, tornou-se pai de nações, mas porque Deus interviu na hora certa e no momento certo. Mas há momentos que os nossos erros traz a morte, traz a destruição. Então que Deus tenha misericórdia e que nós possamos ficar mais atentos para não tomarmos decisões erradas e precipitadas. Deus abençoe a todos. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, envie um amigo, um irmão em Cristo. Com certeza, temos sempre uma palavra de Deus ao seu coração.